Bom dia, turma! Vamos iniciar nossa aula de português de hoje. Bem, vamos dar início à nossa aula de português de hoje, do dia 20/4. Bem, como eu havia falado a vocês, nós 2 dias na semana estudamos a apostila e no terceiro dia da aula de português é o livro. Hoje é o dia da apostila. Vou corrigir a atividade do último dia da apostila da semana passada, em que estudamos o descrito D5, que é identificar tema ou assunto do texto. Tem até um ponto para destacar aqui com vocês, referente ao número de escritores. Eu, na aula passada, eu fiz uma troca de numeração. Então, não que a enumeração tenha importância, D1, D2, D3, isso é mais para o professor mesmo distinguir fazer uma organização melhor. Mas o que tem importância é você compreender o assunto. Essa enumeração não tem importância, tá certo? Mas quando nós formos, eu dizer, que vai cair tal descritor, já para vocês fazerem essa relação com o número do descritor corretamente. Então, o descritor da semana passada foi o descritor D5 que iremos corrigir na atividade de hoje, que é identificar tema ou assunto do texto, tá certo? E hoje vamos dar início ao descritor D6, que é distinguir fato de opinião relativa ao fato. É um descritor que nós vemos muito em crônica, em texto jornalístico, em texto informativo. Por quê? Porque eu vou ter no texto opiniões. O que é uma opinião? É algo pessoal, que é uma ideia pessoal do escritor, certo? É diferente de um fato. O fato é o que aconteceu, o que vai acontecer, mas que não está relacionado com opinião. Ao contrário, não tem nada a ver com opinião. A opinião é algo pessoal, que eu posso ter uma, você pode ter outra, tá certo? Antes de nós começarmos a aula, quero destacar alguns pontos. Semana passada teve a reunião de pais, certo? E aí na reunião de pais, com a diretora, com alguns pais, gostaria que tivesse tido a presença maior de um número de pais e até mesmo alunos. Mas essa semana, Érica vai estar marcando uma reunião com vocês, com a participação de vocês pelo aplicativo do Zoom. E aí, ela vai marcar ainda no grupo e aí a gente comunica como é que vai ser essa reunião, tá certo? Mas um dos pontos que foi destacado na reunião, que eu vou até levantar aqui logo com vocês, é sobre o quê? Sobre as atividades, sobre as notas, sobre a prova. Laís, vai ter prova nesse sistema online? Vai ter prova sim, nós estamos chegando ao fim do bimestre, estamos tendo aula todo dia, certo? E vai ter prova, vai ter sistema de avaliação sim, e a gente vai dar nota sim. Então, é importante você estar fazendo suas atividades, estar encaminhando para os professores, não só para mim, mas para os demais, para a gente estar fazendo esse acompanhamento, porque eu tenho tudo anotadinho, quem faz, quem não faz, e isso é que vai designar sua nota, se sua nota vai ser boa ou não. Porque se você participa, se você está fazendo as atividades, com certeza sua nota vai ser boa. Outro ponto. Eu passei um trabalho de português, já recebi, ótimo, de todo mundo, porque eu já tinha passado muito antes dessa paralisação, certo? E aí, vou até ressaltar aqui um pouco do que foi falado na reunião, de como vai ser essas notas. Vai ser o sistema de nota como era quando nós estávamos na escola, 2 de participação, comportamento e frequência, 3 de trabalho e 5 de prova? Não, não vai ser assim. Como é que vai ser? Vai ser assim. Vai ser 7 pontos, certo? Dos 10, 7. 7 pontos dividido para participação nas atividades, se você está participando, encaminhando, fazendo as atividades direitinho, está mandando para os professores, certo? E
para quem fez o trabalho, certo? Vai ser 7 pontos dividido para isso. No nosso caso, eu fiz um trabalho. O trabalho vale quanto? 3. Então, nós já temos 3 desses 7. Sobra quanto? 4. Esses 4 que vai ser essas atividades, essa participação, certo? Essa troca de conversa entre a gente, onde vocês me mandam as atividades de vocês, os quiz, certo? Então, 3 nós já temos do trabalho e ficou 4. Esses 4 que vai ser essas atividades, tá bom? Compreendido? E quanto é que vai valer a prova? Se tudo isso, as atividades, trabalho, participação, vale 7, quanto é que vale a prova? Vale 3, certo? A prova vai valer 3. E aí chegamos no ponto da prova. Como é que será a prova? A prova nós estamos estudando uma plataforma para fazer. Provavelmente vocês já fizeram até algumas atividades com o professor Alírio nessa plataforma, que nós chamamos de Google Forms. Então, provavelmente nós iremos fazer as provas lá, certo? E aí, quando chegar mais próximo e na reunião que Érica for marcar com vocês, nós conversamos mais um pouquinho, nos aprofundamos sobre isso. Mas eu quero deixar claro que teremos sim notas, teremos sim. Vocês têm sim a responsabilidade de fazer a sua parte, porque todo dia estamos aqui, todos os professores dando nossa aula, então agora vocês têm que fazer a sua parte também, tá certo? Então, vamos iniciar, dar continuidade à nossa aula agora, fazendo a correção do descritor da semana passada. Vamos comigo? Então, semana passada, nós estudamos na última atividade da apostila o descritor D5, identificar tema ou assunto do texto. Quer identificar tema ou assunto do texto? Eu tirar do texto a parte principal, o assunto principal, o que fez o escritor, o autor, escrever aquele texto. Qual foi a ideia que veio à mente dele para escrever aquele texto? Então, é eu identificar isso dentro do texto, tá certo? Passei 2 questõezinhas sobre isso, que foi na atividade 4. Nós já estamos na atividade 4. Identificar tema ou assunto do texto. Fizemos uma questão exemplo, como sempre fazemos, e passei 2 questões. Não foi? E agora vamos corrigir. O avanço histórico da dengue. Qual é o gênero desse texto? Reportagem, notícia. A dengue é considerada a mais importante doença por arbovírus, pois mais da metade da população mundial vive em países com epidemias de dengue. Uma estimativa global sugere que cerca de 50 a 200 milhões de casos de dengue ocorram anualmente, culminando em cerca de 20 mil mortes. Os principais surtos de dengue notificados datam de 79 e 80 na Ásia, África, América do Norte. Provavelmente o vírus chegou ao Brasil no período colonial, trazido da África pelos escravos. Há referências de epidemias de dengue desde 1916 em São Paulo e em 1923 no Rio de Janeiro. No entanto, a primeira epidemia documentada ocorreu no início da década de 80, quando foram registrados muitos casos em Roraima. Após um silêncio epidemiológico, uma epidemia de grandes proporções assolou a cidade do Rio de Janeiro em 86. A partir de 94, a circulação do vírus se expandiu para mais de 600 municípios, distribuídos em 18 estados do Brasil. Com um progressivo aumento da incidência da doença na população, nas últimas 2 décadas, o país viveu 4 grandes epidemias, em 98, 2002, 2008 e 2010. Em 2010, a epidemia de dengue no Brasil atingiu 21 estados. Desde então, o número de casos vem aumentando a cada ano no Brasil, sobretudo nos períodos de maior índice de chuva. Olha, vejo que a epidemia faz as epidemias que digam, né? Ela sempre fez parte da história da humanidade. Se você lembra das aulas de história, sempre
a vida da humanidade foi permeada por epidemias. Surgiram várias epidemias que dizimaram centenas da nossa população, milhares, milhões, e o povo teve o que? Se adaptar. E aí é um caso que a gente pode relacionar, não é nem tanto com o assunto do escritor, mas refletindo mesmo com a situação que nós estamos vivendo. Nós temos que nos adaptar a viver com essa situação. E aí o que? Os hábitos de higiene, não é? Nos protegermos, porque pelo que está aí, não vai passar rápido, e aí cada um tem que fazer sua parte e se cuidar, viu? E aí, voltando para o nosso descritor, identificar tema ou assunto do texto. Se eu nem ler a pergunta aqui, eu já digo que o assunto todo se volta para que tema, dengue. Mas especificamente o quê? E é isso que vamos ver aqui. O tema central abordado no artigo é A. O histórico das epidemias de dengue no Brasil. Está falando principalmente da epidemia de dengue no Brasil. Ou B. A disseminação da dengue pelo mundo. Ou como se espalhou a dengue pelo mundo. Ou C. O número de casos de dengue ao redor do número. Está falando das estatísticas, quantos casos teve em cada canto do mundo. Ou D. A hipótese do surgimento de dengue no Brasil. Ou o assunto principal é como surgiu a dengue no Brasil. Então vejam que todos os itens aqui falam do assunto o tema. Qual é o tema? Dengue. Fala do tema abordado. O tema abordado principal aqui é dengue, mas tem um tema principal. Nós vimos que o texto todo fala sobre a dengue. Isso é um tema. Mas qual é o assunto principal desse texto? Está inserido em uma dessas afirmações aqui. Então, quando nós analisarmos, eu vejo isso. Eu vejo que tem um tema central em que o texto é norteado, é criado. Exemplo, vou falar sobre a dengue. Mas o que sobre a dengue? Eu escolho o tema, vou falar sobre a dengue. O autor escolheu o tema. Mas o que sobre a dengue eu vou falar? E aí é isso que eu quero que vocês identifiquem. Ele falou das epidemias de dengue o histórico da epidemia de dengue no Brasil, ele especificou mais isso? Ou ele especificou sobre a disseminação da dengue pelo mundo? Ele especificou mais isso, falando de como a dengue se espalhou pelo mundo? Ou o número de casos de dengue ao redor do mundo? Falou sobre números? Ou a hipótese do surgimento de dengue no Brasil? Veja que esses pontos aqui todos falam no texto. Se você diz, Laís, não dá para identificar porque todos esses pontos falam no texto. Falam, realmente, mas dá para identificar. Eu tenho que ver o assunto principal. O que foi que eu falei? Eu criei esse texto para falar algo. O que eu quis falar mais? Eu quis falar mais sobre a hipótese do surgimento de dengue no Brasil? Não, não é essas. Se você colocou a D, você errou. Por quê? Porque ele não quis falar sobre o surgimento de dengue no Brasil. Não foi o foco principal dele. O foco principal foi o quê? O número de casos de dengue ao redor do mundo. Não, nem falou muito sobre isso. Ele só citou de estatisticamente, anualmente, quantas pessoas morrem no mundo todo, mas não falou de regiões, né, de países específicos. Sobre a disseminação de dengue pelo mundo, ele falou como em cada canto surgiu, como se espalhou. Citou aqui mais assim no Brasil um pouquinho, né? Citou, mas ele não se especificou no resto do mundo, não. Ele se especificou mais no Brasil. Então, histórico das epidemias de dengue no Brasil. Fala que no Brasil, nos anos de tal, a epidemia foi maior, e aí o caso vai aumentando. Então, quem colocou a acertou, certo? Por quê? Porque o assunto é o quê? O tema é o quê? Dengue. Mas qual é o assunto principal? É essa questão do histórico de dengue no Brasil, porque ele fala em 86 surgiu no Rio de Janeiro, em 16 em São Paulo, em 23 surgiu no Rio de Janeiro, e aí ele vai falando o aumento dos casos durante os anos,
Então, o foco era esse histórico de dengue no Brasil mesmo. Se você colocou A, você acertou. Parabéns. Agora vamos para o próximo. 19 de abril. Próximo texto. Muito além do 19 de abril, instituído como o Dia do Índio no Brasil, estão em todos os dias na vida dos índios a afirmação da sua identidade, a defesa das suas tradições e culturas, assim como a luta pelo direito à terra e por ocupação de espaços na sociedade. No estado do Ceará, são 14 os povos indígenas, espalhados por 18 municípios, que fortalecem esse legado de resistência. Através deles, o que ainda há de mais ancestral em solo cearense mostra-se vivo e pulsando ativamente. Anassé, gavião, genipapo de canidé, calabaça, canidé, cariri, pitaguari, potiguara, tapeba, tapajara, tapuia, cariri, tremembé, olha, tremembé é uma tribo, tupibá, tapuia e tupinambá. São as comunidades que diariamente, seja ao pé da serra, na região metropolitana de Fortaleza, litoral ou sertão, celebram a memória dos seus antepassados, educam suas crianças por meio de escolas indígenas, se organizam enquanto etnias sobreviventes. Além dos atuais 14 povos indígenas registrados, existem alguns outros grupos que estão se levantando, se organizando. Um dos povos que surgiu no ano passado é o povo chamado Jaguaribara. Eles estão ali perto dos Canidé, em Baturité, e lutam diariamente para manter as tradições de sua etnia. Ui, passei demais. Vamos lá. O tema desenvolvido no texto é, estão falando sobre o quê? A data em que se comemora o Dia do Índio. Ele colocou lá no início, por isso que eu digo a vocês, onde eu identifico o tema. Eu junto o parágrafo, o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo e o título. Se eu ler só o título, eu vou dizer que está falando do Dia do Índio. Mas o assunto principal é isso, falar sobre o Dia do Índio. Ao ler o texto, você identifica isso? Não, não é. Então, você já elimina A, certo? Aí nós vamos para B. Os povos indígenas que vivem em território cearense. Está falando principalmente disso, dos povos indígenas que vivem do território cearense. Vamos deixar aí, essa aí. A luta para manter a identidade dos povos indígenas e defender suas terras e culturas. Vamos deixar aí também. As atividades realizadas pelos povos indígenas nas tribos espalhadas pelo Ceará. Não, essa eu já elimino, porque não está focando nas atividades realizadas. Então, eu eliminei A e a D. Agora vamos para a B e a C. A B diz: os povos indígenas que vivem em território cearense. Está destacando os povos que vivem no território cearense? Está. Mas será que isso é o principal? Vamos ver aqui. A luta para manter a identidade dos povos indígenas e defender suas terras e culturas. O que foca principalmente é essa C. Por quê? Porque ele cita os povos que vivem no território do Ceará, mas ele fala aqui, ó, sobre a luta. Um dos povos que surgiu no ano passado, chamado Jaguaribara, eles estão ali perto de Canindé, em Baturité, e lutam diariamente para manter as tradições de sua etnia. E aqui em cima também fala da luta desses povos para manter a memória dos seus antepassados, então, e para sobreviver. E tá aqui, ó, também, ó. Então, o foco principal não é destacar os povos que vivem no Ceará, mas sim falar da luta deles. Então, quem colocou a C, acertou. Vamos só conferir. A 2 era A e a 3 era C. Se você colocou, acertou. Agora vamos dar início ao estudo do escritor de hoje, que é distinguir fato de opinião. D6. Vamos lá.
Bem, gente, vamos lá. Quando eu falo distinguir fato de opinião, o que é fato? Algo que aconteceu, certo? Algo que não muda. O que é opinião? É algo que pode mudar de pessoa para pessoa. Vou dar um exemplo. Quando eu digo assim, estamos em isolamento por conta da epidemia. Mas isso é algo essencial para nos protegermos. Então, quando eu digo essa frase, estamos em isolamento, vou até escrever aqui. Quando eu digo essa frase, estamos em. Foi lá para o outro lado. Só um momento, gente. Bem, tá aqui a frase. Estamos em isolamento, pois isso é essencial para nos proteger. Quando eu leio essa frase, qual é o fato que a gente não pode mudar? Estamos em isolamento, pois isso é essencial para nos proteger. Qual é o fato? Estamos em isolamento. Isso é o fato. Então, o que a gente não pode mudar? Está em isolamento. Mesmo que venha um decreto para mudar que acabe o isolamento, aconteceu. Não vai ser desfeito porque eu quero. Entende? Então, isso é fato, algo que a gente não pode mudar por causa da nossa vontade. Já aqui, ó, pois isso é essencial. Pois isso é essencial. Eu posso achar essencial. Laís pode achar essencial. Mas outro fulani, outro cicrani pode achar que isso é o quê? Desnecessário. Então, isso aqui é uma opinião, certo? Então, estar em isolamento é o fato. E isso é essencial? É minha opinião. Você pode achar desnecessário. Então, muda de pessoa para pessoa, tá certo? Então, vamos aqui. Continuar. Descritor D6 distinguir o fato de opinião relativa ao fato. Caro aluno, ao ler textos, você certamente se depara com fatos e com opiniões relacionadas a estes fatos. Fato é algo que acontece independente de sua vontade. Não muda. É independente da sua vontade, da sua opinião. E opinião é o produto de uma visão sobre esse fato. Como eu disse, eu posso achar essencial o isolamento, você já pode achar o contrário. Muda de pessoa para pessoa, opinião. O fato é aquilo que realmente aconteceu, que existe e pode ser provado. Enquanto a opinião é o que alguém pensa sobre o que ocorreu, ou seja, uma interpretação pessoal dos fatos. É o ponto de vista que uma pessoa tem a respeito de algo. A diferença entre fato e uma opinião pode estar bem demarcada no texto ou pode exigir a integração de informações de diversas partes do texto, para que se torne claro, mas observe a questão seguinte. Então, aqui, fato não muda, certo? Porque a gente quer. Opinião muda, porque é nossa. Eu posso achar uma coisa, você pode achar outra. Então, vamos ler esse texto aqui para aprofundar mais sobre esse descritor, D6. A descoberta do estranhíssimo sapo fóssil. Apareceu pelas colinas da Índia um sapo bem esquisitão. Para começar, ele é roxo, tem 7 centímetros e um focinho pontudo. A cabeça é meio pequena para o corpo e, por isso, o bicho parece mais uma bolha gosmenta roxa do que um ser vivo. E mais estranho que isso, só o nome dele. Isso aqui é complicado mesmo. Nassicabatruchus saiadrenices. Mas esse nome palavrão, na verdade, quer dizer uma coisa bem simples. Sapo da montanha Sayadri. O sapo pode até ser feioso, mas para seus descobridores, ele é o bicho mais bonito do mundo. É que o sapo da montanha é um fóssil vivo, de ser de 130 milhões de anos atrás. Ixi. Os antepassados dele viveram na época dos dinossauros, e por isso o sapo roxo é muito importante para entender como os anfíbios da família dele evoluíram. Logo, o saqui é lindo. Eu fiquei até curiosa. Vou dar uma pesquisada no Google para ver como ele é.
Então, vamos para a questão. Segundo o texto, qual a opinião dos descobridores do sapo da montanha Sayadri? A. Ele tem 7 centímetros e um focinho pontudo. Isso é opinião? Não é opinião, isso é fato. O tamanho dele é o fato. Posso mudar o meu tamanho, o seu tamanho porque eu quero? Não posso. Então, isso é fato. Também não vou poder mudar o dele. Então, isso é fato. Está errado. Que eu quero saber a opinião. É roxo e apareceu nas colinas da Índia. Eu posso mudar a cor dele, eu posso mudar a minha cor porque eu quero? Posso mudar a sua cor porque você quer? Não. Então, isso é um fato. Vocês vão perceber que é um descritor muito simples de se identificar. Sua cabeça é meio pequena para o corpo. Outro fato. Eu dizer que a cabeça dele é pequena, isso é uma opinião? Não, é um fato. Eu vi que é pequena e disse, é pequena. Não posso mudar o tamanho. E a D, é o bicho mais bonito do mundo. Quem acha ele mais bonito do mundo? Os descobridores. E os descobridores podem achar ele mais bonito do mundo. Quando eu pesquisar ele aqui ó, no Google, eu posso achar, ixi, realmente esse sapo é muito feio. Então, é opinião, muda de pessoa para pessoa. Então, a opinião é esse. É o bicho mais bonito do mundo. Então, opinião é o quê? Algo que pode mudar de pessoa para pessoa. Vamos ver? Acertamos isso. Alternativa D. Vamos ver como chegamos a essa conclusão. Inicie a atividade lendo o texto atentamente. Em seguida, leia o comando da questão. Observe que ela pede que você identifique qual alternativa apresenta uma opinião que aparece no texto. Nesse caso, deve ser capaz de compreender que o texto é composto por fatos, ou seja, informações comprovadas sobre o fato da montanha. O tamanho, a cor, onde ele foi achado, isso são informações verdadeiras, comprovadas, que eu não posso mudar. Mas também contém opiniões do autor sobre o tema. Assim é necessário que você faça uma leitura atenta, com o objetivo de diferenciar fatos e as opiniões que aparecem no texto. Após a leitura do texto, leia os itens, certificando se a informação que a alternativa apresenta está de acordo com o que o texto solicita. Ao fazer essa verificação, você perceberá que as alternativas A, B e C apresentam informações sobre as características do sapo da montanha, ou seja, todos esses itens trazem fatos que estão presentes no texto. A alternativa D está correta, pois apresenta uma opinião sobre o fato da montanha, ou seja, sobre o sapo da montanha. Ou seja, é o ponto de vista pessoal do autor sobre o sapo. Agora, compreender. Opinião não muda. Aliás, fato não muda, opinião muda. E agora vocês vão responder essas duas questõezinhas, certo? Essa, o uso excessivo da tecnologia. E essa. Curiosidades pelo mundo. Duas questõezinhas, 2 e 3. Faça o gabarito, coloque no caderno, coloque a data, o número do escritor, certo? E mande para mim. Então, a aula de hoje foi isso. Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, estou lá no WhatsApp, certo? Tchau, gente. Boa atividade.